Olá, sejam muito bem-vindos ao meu quadro Construindo Sentidos aqui no meu canal do YouTube. E a minha entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial, por quem eu tenho muito carinho, é uma grande amiga atualmente, é a jornalista Luciana Liviero. Obrigada, Lu, querido. muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Que prazer, estamos trocando de papéis agora, né? Você esteve aqui em Belo Horizonte para me entrevistar no início do meu canal. Exatamente. Foi uma honra tê-la aqui, quero te agradecer mais uma vez. E hoje eu vou ter essa missão, né? Eu vou te entrevistar, então assim, nossa, vou entrevistar uma jornalista. E eu também, nossa, jornalista não gosta de ser entrevistado, a gente gosta de perguntar. Responder já são outros 500. Imagina, é um prazer para mim também, muito. Vamos contar um pouquinho para as pessoas sobre a sua trajetória profissional, né? Você passou por todas as emissoras, basicamente. Não foram todas, né? Eu me formei na PUC em São Paulo, jornalismo. O meu primeiro emprego, assim, eu acho que relevante, foi na Rádio Jovem Pan, onde eu comecei ainda como estagiária, rádio escuta, que se falava na época, aquela que fica ligando para bombeiro, para polícia, aí aconteceu alguma coisa, morreu alguém e tal. E logo depois disso já fui promovida a repórter. E depois disso fui trabalhar, a minha primeira experiência em TV foi na Globo de Santos. Eu fui indicada por um professor da faculdade de vídeo, que achava que eu levava jeito pra coisa. Depois disso, Bandeirantes, 8 anos de Bandeirantes, onde fiz também muita coisa no Canal 21 e tal. E depois 9 anos de Rede Record, especialmente no Fala Brasil, noticiário pela manhã. Depois o Record Notícias à tarde, na hora do almoço. E por fim, 2 anos de correspondente em Nova York. Por que jornalismo? Como é que foi a sua escolha? Super por acaso. Eu não sabia, como muitos adolescentes, o que eu queria. Eu sabia que era área de comunicação, né? Porque exatas não era. E então eu prestei para publicidade, para relações públicas e para jornalismo. E no fim eu passei em 5 faculdades. Uma delas era a PUC. E onde meus primos tinham estudado, eu vinha de Brasília, então a PUC para mim era o máximo, tal. Eu não passei na USP, né? Então a PUC era o máximo. E eu acabei então optando pela PUC, que era jornalismo. Certo. Então não fui uma menina que sempre quis escrever, ser jornalista, não. E eu achei jornalismo também porque eu falei, vou viajar, que é o que eu quero. Eu falei, sendo jornalista, opa, perfeito. E aí eu comecei a fazer jornalismo. E foi se encontrando, pensou em desistir no meio do caminho ou foi se achando? Eu sempre gostei. Eu acho que jornalismo é muita curiosidade, né? Eu acho que te dá acesso a pessoas e lugares que pouquíssimas outras profissões dão. Então você entrevistar um Pelé, você entrevistar um Ayrton Senna, como eu fiz, uma Gisele Bündchen, como eu fiz, né? E estar em lugares que pouquíssimas pessoas têm acesso, então é muito bacana. Agora, viajar como eu gostaria de ter viajado, eu acabei não fazendo muito no trabalho, porque a vida me levou também para a bancada. Então, durante muitos anos apresentei jornal. Sim. E óbvio que o trabalho me deu condições de viajar nas minhas férias e tal, mas aquela ideia primeira que eu tinha de viajar por causa do meu trabalho acabou não acontecendo ainda, né? Vai saber. Você ficou como correspondente em Nova York, do jornal da Record? Sim, da Record toda, né, na verdade, especialmente do Jornal da Record, mas é claro que a gente fazia versões para o Fala Brasil de manhã, que é o outro jornal de rede, ou para o Domingo Espetacular, matérias especiais, então, para tudo, realmente para tudo. Como é que foi essa experiência lá, assim, quando você olha para trás, uma lembrança marcante, o que significou, qual foi o sentido que essa experiência como jornalista te trouxe, te proporcionou? Eu nem diria só como jornalista, Gober. Primeiro que eu acho que como jornalista a gente está em Nova York, a gente vê como de fato é a capital do mundo, como as decisões tomadas ali pelo presidente de outro país, os Estados Unidos, influenciam diretamente na vida de nós brasileiros e de tantos outros países, né? Por isso que o noticiário, a cobertura do noticiário americano é importante, porque de fato influencia, tem reflexos na nossa vida. Agora, antes do profissional, eu vou te confessar que eu pensei no pessoal, né? Eu acho que é uma experiência de vida, uma vivência incrível, que quantas pessoas gostariam de ter isso, né? Então eu me senti absolutamente privilegiada. Eu olho para trás e falo, obrigada, meu Deus.
E Lu, você que teve essa experiência fora, qual que é a avaliação que você faz hoje do jornalismo no nosso país? Qual que é o seu olhar sobre o jornalismo hoje no nosso país? Eu acho que o jornalismo, assim como tantas outras profissões, e da nossa vida em geral, eu acho que está perdendo um pouco dos seus valores, está perdendo um pouco da sua qualidade, da sua seriedade. Não é que não exista, é óbvio que existe gente dedicada, tal. Mas, por exemplo, jornalismo investigativo, que é uma coisa tão importante, tão relevante, está cada dia menos presente. Por quê? Porque custa. Né? Para você investigar alguma coisa, tem que ficar um mês ali acompanhando o cara, onde ele vai, onde ele não vai, falou com fulano, vou investigar a vida do fulano, então custa. Né? E hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com essa coisa da notícia rápida, isso transformou muito, está transformando o jornalismo. Você é um repórter, você está passando na rua, você vê alguma coisa, você filma, você narra. Então, o jornalismo, assim como outras profissões, vive hoje uma mudança muito grande, né? Que tem seu lado positivo, porque eu acho que a participação, a verdade, né? A gente acaba chegando até mais fácil a ela, talvez, com tantas fontes diferentes, né? Agora, por outro lado, tem a fake news, tem os oportunistas, as pessoas que querem aparecer, que não têm a seriedade, que não têm a responsabilidade de saber que uma informação pode ter consequências. Uma informação errada pode ter consequências ruins. Sim. É óbvio que eu não vou deixar de te perguntar isso, porque você tem uma longa história na televisão. Sim. E a televisão tá mudada, né? Nós estamos vivendo um tempo em que isso aqui, um canal no YouTube, eu posso ter o meu próprio canal de televisão. Que avaliação você faz dessas mudanças em relação à TV? E se você assiste TV hoje? Porque tem muitas pessoas que hoje mal ligam à televisão, já que a fonte, o acesso à informação se dá por várias outras formas. Qual que você acha que é o futuro da TV? São 3 perguntas aí misturadas. Ai, difícil, né? Deixa eu pensar no futuro da TV. Eu não sei te dizer, eu mesma me pergunto isso é conversa constante entre amigos, né? Você tem assistido? O que você assiste hoje? Eu sempre gostei de televisão. Eu continuo gostando de televisão. Óbvio que a televisão aberta, eu assisto muito pouca coisa. Ainda assisto porque eu tenho esse costume de saber o que estão fazendo. Eu tenho muitos amigos, né? São 20 anos trabalhando em TV. Então, o que fulano está fazendo? Deixa eu ver, tal, o que está acontecendo. É parte, assim, eu diria, do meu trabalho, né? Da minha profissão. Hoje nem é do meu trabalho, porque hoje eu tenho o meu canal no YouTube, né, Luciana Liviero. E para mim e para tantas outras pessoas é uma opção maravilhosa. Porque se você for pensar há 10 anos, se eu quisesse ser uma repórter, uma apresentadora, se eu quisesse falar com as pessoas, eu tinha que ter uma televisão para fazer isso, né? Hoje eu não preciso mais da televisão. Hoje eu ligo a câmera, eu ligo o meu celular e eu falo com quem eu quiser, eu chego em todo mundo, né? Então é maravilhoso e é um desafio para a TV, porque na internet as pessoas estão encontrando exatamente o que elas querem, né? Tem de tudo. Assistem na hora que querem. Agora eu vou ter que, peraí que tocou o telefone, dá um pausa, atende o telefone, vai fazer outra coisa, volta. Então a TV vai ter que mudar. Vai ter que mudar e espero que mude para melhor e não para pior, que é acabar abaixando o nível para ficar com aquelas pessoas, milhões no nosso país que não têm acesso à internet, que dependem só da rede aberta, não tem TV a cabo, tá? Estamos falando de Brasil, né? Estamos falando de norte, interior lá do norte, do nordeste e de tantas regiões remotas do centro-oeste que as pessoas não têm acesso. Então, e pessoas geralmente de baixa renda, então eu espero que a TV tenha essa preocupação de não baixar muito o nível, de fazer coisas boas, que as pessoas aprendam com a televisão, porque isso é que é maravilhoso da televisão. Eu gosto de ver programas sobre bicho, eu gosto de ver documentário na televisão, na rede fechada, né? Porque a gente aprende com isso. Então, a televisão eu acho que ela é informação e ela é divertimento também, as duas coisas. Então, você sempre esteve à frente da bancada, com aquelas hard news, né? Com isso, noticiário. Noticiário, né? Diário. Hoje, você voltaria à televisão para fazer o quê? Isso. Eu já fiz também programa de entretenimento, né? Programa de entrevistas. Eu adoro. Se for fazer isso, também faço porque eu gosto. Eu saí da Record em 2013, logo depois que eu voltei de Nova York. E se você me perguntar do que eu sinto falta,
eu sinto falta da hard news, por incrível que pareça, né? Quando acontece alguma coisa, uma notícia grande, a gente fica 5 horas no ar, eu adorava, maior sofrimento, mas era uma delícia. Essa adrenalina, eu acho que eu sinto falta, né? Mas no meu canal eu procurei compensar isso um pouco com um quadro que é o A Indignada, em que... Vamos falar sobre o canal? Eu falo ao vivo no A Indignada, né? Você tem um canal no YouTube. Isso. E tem quadros distintos. Sim. Que eu faço de tudo um pouco, que eu fazia. Tem programa de entrevistas. Vamos começar pela Indignada? A Indignada é um programa ao vivo em que eu falo de notícia, né? E com uma característica que eu sempre tive na TV, que é de comentar as notícias, né? Eu nunca aguentei muito assistir as coisas, aquelas barbaridades que a gente vê na televisão e ficar calada. Então eu acabei levando isso pra internet, no A Indignada, ao vivo, toda quinta-feira, 7 da noite. Eu converso com as pessoas, a gente troca informação, né? Eu quero ouvir a opinião dos inscritos no canal Sobre e é muito bacana. No dia a dia, na semana, toda quinta a gente faz uma retrospectiva das notícias mais importantes, do que tá pegando, do que é polêmico e do que é relevante pra nossa vida de uma maneira geral. Aí lá você se solta um pouco mais, porque... Gente, eu nasci solta, né? Vamos combinar. Na TV é que a gente é mais, né? Terninho, não sei o quê. Então isso é bacana também na internet. É você, né? E tem que ser você. Porque se não for você, uma hora o pessoal descobre. Eu acho que no jornalismo, na TV também. Óbvio que tem uma conduta ali de postura, né? Você não tá na sua casa como eu tô no YouTube. Sim. Eu tô na minha casa, tô na minha cozinha. Então eu tô super à vontade. Mas a espontaneidade eu acho que é fundamental para se ter sucesso e para conseguir comunicar de verdade. Então, você é uma comunicadora, você tem várias vertentes. A Indignada, então, traz esse caráter mais informativo. Notícia, tal, né? Para informar as pessoas do que está acontecendo. Eu te acompanhei de perto, né? Tenho te ajudado muito a pensar em algumas estratégias. E sei que tem um outro quadro que eu particularmente adoro, porque tem um conteúdo afetivo muito grande, que é o Fundo do Baú. Isso, o Fundo do Baú, que é um quadro de entrevistas daí, em que eu mostro as recordações que as pessoas guardam da vida. Essa ideia veio do Fundo do Baú porque eu guardo muita coisa, né? Eu tenho... Uma acumuladora. De leve, uma acumuladora de leve. Eu tenho caixas e caixas, fotos e fotos, ingressos de show, de cinema, de tudo. Porque eu tenho memória ruim, eu falo para as pessoas e tenho mesmo, então eu guardo para lembrar. Olha, fui no show da Tina Turner, que eu por mim não lembro. Ai, que tristeza, né? Mas enfim, e é uma delícia, porque eu entrevisto pessoas conhecidas do público em geral, amigos que eu fui fazendo nesses 20 anos de jornalismo na TV. E... Quem você entrevistou em 2017? Eu entrevistei o Paulo Henrique Amorim, a Silvia Popovic, a Mila Cristi, a Nani People, Silvete Montilla, Leon Lobo, Amaury Júnior, Otávio Mesquita, Suzy Rego... Nossa, Maria Cândida, muita gente, Renata Alves, Cris Flores, Sônia Abrão, sim, Kátia Fonseca, foram 34 entrevistados. Agora a gente parou um pouco e eu acredito que a gente vai estar voltando com a segunda temporada do Fundo do Baú, porque a gente conhece um outro lado da história dessas personalidades. Sim. É gente conhecida, mas o Amaury Júnior, por exemplo, ele guarda até hoje e mostrou pra gente um álbum de figurinhas de 1960. Gibi do Bolinha, que ele adorava, de 60. A Popovic, que tem uma boneca que era da avó dela, uma boneca daquelas que tem aquelas almofadinhas de costura, que a gente punha o alfinete, que era da avó dela, né? Então conta toda a história da família, então a gente acaba trazendo muita informação inédita nesse bate-papo gostoso, voltando ao passado das pessoas, que eu adoro, eu acho que é importante a gente valorizar tudo de bom que a gente viveu. É uma forma de dar sentido à vida, esses objetos, pra você? Eu imagino que sim, porque eu, por exemplo, eu guardo muitas cartas de épocas diferentes da minha vida e tal. E eu acho que eu relendo aquilo, a gente acaba revivendo um pouco e tendo aquela sensação de, nossa, quanta coisa bacana eu vivi. Eu vivi, né, tudo isso, né? Porque acaba sendo uma forma de imortalizar um momento, né? Assim, sim. A vida é feita de momentos o tempo todo, um segundo atrás já se foi, já estamos vivendo um outro momento. Você vê o objeto dessa maneira, como uma forma às vezes de imortalizar isso e você ficar conectado? Eu acho que sem dúvida, porque quando você pega, começa a ler aquela carta, aquela história, né, tudo volta na sua cabeça. Às vezes um cheiro, às vezes sente o cheiro, né? E é tão bom, porque eu acho que geralmente a gente guarda o que foi bacana,
né? O que traz boas lembranças. E é bom demais reviver boas lembranças, né? E eu acho que isso, de uma certa maneira, dá sentido à vida, sim, porque é legal você olhar para trás e falar, nossa, quanta coisa bacana eu fiz, olha, quanta gente gostou de mim, de quantas pessoas eu gostei também, né? Porque tem as cartinhas de amor, obviamente. Então temos a Iluminada, o fundo do baú. O baú da Lu, em que eu mostro as minhas recordações, né? Foram 30 edições do Baú da Lu, aí acabou, né, gente? Chega, porque haja, né? E eu me internar se eu fizesse mais, né? 30 programas mostrando recordações. E agora eu começo também com um vlog de viagens. Uma paixão sua. É uma paixão minha. Aliás, de quem não é, né, gente? Quando você fala em viajar, quem não quer, né? Mas é um sonho meu, sempre foi viajar, conhecer o mundo. E agora, então, eu comecei com esse vlog de viagens que eu pretendo fazer muito mais esse ano agora. Estreando com uma viagem que eu fiz com as minhas tias à Itália. Nós fomos à terra do avô delas, meu bisavô, em Castelfranco, Vêneto. Tem parte da família que é da Calábria também. E nós fizemos essa viagem super especial. E eu filmei tudo para mostrar para as pessoas. Nós fomos a Roma, Veneza, Paris, a Costa Amalfitana, que é Positano, Amalfi, Sorrento. Foi muito, muito bacana. Então, eu vou começar aí com esse outro caminho também do canal, que são as viagens. Você está preparada para aquele momento em que o convidado mostra um objeto especial que tem um conteúdo afetivo, uma memória gostosa e que representa um pouco da sua trajetória profissional. Podemos mostrar para o pessoal de casa? Podemos. Vai pegar a caixinha, ele não viu. Eu pus aqui tudo escondido para ele não ver. Esse combinado para mim é legal porque eu sou surpreendido também. Bom, isso aqui já esteve no baú da Lu, óbvio, porque são recordações que eu guardo e coisas importantes para mim, que agora eu vou mostrar aqui para vocês também, que tem a ver com o meu trabalho, basicamente. Esses aqui são credenciais, né? Que é uma coisa que todo jornalista tem quando vai fazer coberturas especiais e tal. E essas são credenciais de momentos muito importantes da minha vida. Essa aqui, por exemplo, já que a gente falou de Nova York desses 2 anos, essa era a licença que eu tinha para trabalhar como jornalista em Nova York. Então, qualquer cobertura que eu fosse fazer na rua, alguma coisa que estivesse acontecendo, eu usava essa credencial para me identificar para os policiais, né? Que eu era jornalista credenciada. Super organizado, com a data de validade, tudo. Sem dúvida. E tem do outro lado também, olha, também isso aqui para United Nations, isso aqui era para a ONU, né? Quando a gente entrava no prédio da ONU. Eu fui cobrir a Assembleia Geral da ONU, tal, então... Nova York é uma experiência maravilhosa de vida e profissional, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso e tal. Brasília, eu sou brasiliense, mas eu nunca tinha trabalhado em Brasília. Então, eu fui correspondente também em Brasília durante 1 ano e meio. Eu já morava em São Paulo, já fazia 15 anos e fui convidada pelo Paulo Henrique Amorim, quando eu entrei na Record em 2004, no Tudo a Ver, que era um programa da tarde, eu não sei quem lembra, muito bacana, onde tinha a Maria Cândida, onde começaram a Cris Flores, Ana Hickman, Edu Guedes. Bem descontraído. Todo mundo começou ali com Paulo Henrique Amorim. Eu já era jornalista, a gente já se conhecia da Band, e ele me chamou para ir para Brasília. Então, essa aqui é uma credencial da Presidência da República. Essa aqui era para entrar no Palácio do Planalto. E essa aqui para entrar no Senado Federal. Na Câmara, no Congresso, né? Ela dava acesso ao Senado e também ao Congresso, olha lá. Validade até dezembro de 2015, que foi até quando eu acabei ficando em Brasília. Logo depois disso, eu fui começar a apresentar o Fala Brasil. Então, foi outra experiência maravilhosa como jornalista de estar em Brasília e poder acompanhar de perto, gente, que diferença que isso faz, como é o poder, como é que funcionam as coisas lá, né? Isso te dá uma clareza, muito grande de como funciona esse trabalho, de como é importante a gente saber o que acontece na política, porque de fato muda a nossa vida. Então foi um momento muito, muito importante profissionalmente para mim. E esse outro, eu acho que a cobertura, eu diria, foi a mais importante que eu fiz na minha vida, que foi o Conclave, que é
a eleição do novo Papa. Que legal! Que foi a eleição do Papa Francisco. Eu também tinha acabado de voltar de Nova York. Eu já tinha morado um tempo em Roma, um pequeno período, então eu falo um po' di italiano. E quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo, eu já rapidamente falei, fala italiano, parlo italiano. E me mandaram para acompanhar, então, primeiro esse fato histórico, que é um Papa renunciar, e depois acompanhar a eleição de um novo Papa, que acabou sendo o Papa Francisco, agora uma figura tão especial. Foram 18 dias que eu passei em Roma fazendo essa cobertura, um momento histórico. Então, acho que isso aqui resume um pouco o que é o sentido do jornalismo para mim, né? Não só pessoalmente eu poder participar de momentos incríveis, como eu falei, de ter acesso a pessoas incríveis e lugares incríveis, mas a responsabilidade que eu tenho de, com essas informações, passar isso para o público e tentar... eu acho que a informação é a coisa mais importante, a arma mais importante que a gente tem, né? Então tentar armar essas outras pessoas também com o poder da informação, de saber o que está acontecendo, né? De tentar transcrever tudo isso que eu vi e vivi para os telespectadores, no caso, e assim de pouquinho em pouquinho a gente tentando melhorar as coisas. Lu, então pra gente fechar esse bate-papo tão gostoso, eu quero saber de você, assim, quando você olha para essas credenciais, né, parte importante da sua história, retomando o nome desse quadro, Construindo Sentidos, como é que você consegue ver você conseguindo nutrir o seu propósito de vida com o jornalismo? Eu acho que o jornalista também é muito... sonhador, né? Tem muita ideologia. Eu acho que a gente quer mudar o mundo, a gente quer melhorar o mundo, né? E o sentido do meu trabalho para mim é esse, é de alguma maneira contribuir com a busca da verdade e passando a informação para que o mundo melhore, para que as pessoas sejam mais conscientes do que acontece e para que elas tenham condição de brigar por uma mudança, para que as coisas melhorem, né? Eu acho que o papel de jornalista é esse, é denunciar o que está errado, é chamar a atenção para o que é importante, para conscientizar as pessoas. Eu acho que esse é um sentido importante na minha vida. Eu acho que é uma responsabilidade que eu como jornalista tenho e um objetivo que eu como jornalista tenho. Informar as pessoas e com isso tentar melhorar as coisas. E você que faz isso de uma forma tão brilhante, obrigada, eu quero te querido. agradecer muito pela uma presença. Alegria, obrigada. Por poder nos inspirar com a sua história. É sempre muito bem-vindo, muito gostoso te receber, conversar com você, nossas conversas, às vezes a gente almoça junto quando eu dou um pulinho em São Paulo. Claro, e ele continua me ajudando a encontrar o sentido, né, para a vida, porque eu me realizo sim no jornalismo, mas eu acho que não é só isso também, né? Eu acho que a vida a gente tem tanta coisa para fazer, para experimentar, para melhorar, então a minha curiosidade de jornalista vale para tantas outras coisas também. Estamos chegando ao final de mais um Construindo Sentidos. Se você gostou, compartilhe, curta, convide os amigos para conhecer o canal. E em breve eu volto com mais um convidado muito especial. A gente se vê em breve.